Deus. Boa noite, Igreja do Senhor, sejam muito bem-vindos. É bom nós estarmos unidos na casa do Senhor, amém? A Bíblia diz que quando os irmãos estão em união, Deus ordena a bênção. E essa bênção nós vamos buscar agora, amém? Abre teu coração para Ele. Deixa o Senhor te alcançar agora. Apesar das nossas fraquezas, das nossas iniquidades,
Eclesiastes capítulo 5, em vários conselhos práticos, né? Entender o projeto de Deus na nossa vida, o projeto de Deus para a nossa casa. Esse é o título da mensagem hoje: Família, Projeto de Deus. Irmãos, todo projeto, quando a gente recebe ele, principalmente em áreas de construção civil, né, nessas áreas de arquitetura, quando você contrata um profissional, um bom exemplo aqui, o profissional vai fazer uma casa para mim. Se eu contratei, né, se eu busquei esse profissional, sinal de que ele trabalha bem, amém? Então ali aquele profissional vai olhar o meu perfil, daquilo que eu gosto, vai anotar tudinho e vai fazer um projeto para mim de uma casa que eu queira. Então, quando esse profissional chega com um projeto, eu não posso modificar esse projeto, eu tenho que confiar. Mas eu acho que isso aqui não vai dar certo. Não, ele é profissional. Eu tenho que confiar na habilidade dele. Afinal de contas, eu estou, né, contratando, eu busquei justamente para isso. Então, igreja, projeto a gente não mexe, amém? Projeto a gente executa. Então, o projeto de Deus para a nossa casa, a gente não tem que mexer, a gente tem que viver o que está na direção de Deus para que esse projeto seja executado. E aqui no capítulo 5, né, nós vamos ver aqui os conselhos práticos, porque o projeto inicial de Deus para a família era de harmonia. Quem foi que quebrou essa harmonia na família? Não foi o diabo? Não foi Satanás? Então nós temos que ir à fonte do problema, né? Então aqui Salomão vai nos dar alguns conselhos hoje. Versículo 1 que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso aqui é um conselho muito grande. Pastor, é porque o pé está sujo aí? Não. Guardar o teu pé significa não se apresse. É você manter a calma. Não adianta chegar diante de Deus todo desesperado, todo afoito, né? Deus já tem um projeto pronto para a sua casa. Ele sabe do que você precisa. Ele já tem um projeto ali, feitinho, sob medida, dentro das suas necessidades, dentro das necessidades da sua família. Então, para nós hoje, seguir o projeto vai ser nossa melhor decisão. Então, o que nós temos que fazer para seguir esse projeto hoje? Ir com calma. Não adianta a gente tentar colocar pressa, para tentar ali, né, fazer as coisas acontecerem logo, porque não vai dar certo. Se você pega uma obra, falando de construção, se você pega uma obra e você faz ela com muita rapidez, ela vai dar trabalho com mais rapidez. Ela vai rachar, o teto pode cair. Por isso que o Senhor Jesus fala para nós construirmos a nossa casa onde? Na rocha. Né? A areia é muito mais rápida, a areia é muito mais fácil. Mas também quando vier a tempestade, é a primeira a cair. Cavar a rocha, não, ninguém quer. Cavar pedra, ninguém quer. Mas também é uma coisa mais segura, uma coisa que vai blindar, é uma coisa que vai resistir às tempestades. Então nós temos que começar aqui entendendo o nosso papel diante desse arquiteto. Esse arquiteto é Deus, criou todas as coisas, amém? Então ele está dizendo aqui no 1 ainda: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer o quê? Sacrifício de todos. Mas o que está dizendo aqui, pastor? Está dizendo que você, quando chegar aqui, chegue com calma. Espera para ouvir tudo que Deus tem para falar para você. Espera Deus te apresentar o projeto. Amém? Espera Jesus te apresentar o projeto. Mas tem gente que já chega tão afoito, irmãos, mas tão afoito, que ele já chega barganhando com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Se o Senhor mexer aqui, eu vou mexer em tal lugar. Ele começa a querer barganhar com Deus. Não é assim que funciona. Se eu estou buscando Deus para trazer uma mudança significativa na minha vida,
minha história, na minha família, eu tenho que tirar a pressa. Como diz um ditado aí fora, a pressa é o quê? Inimiga da perfeição. Então tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de todo, pois não sabem que fazem o quê? Fazem mal. Às vezes, irmão, o que acontece? A pessoa começa a prometer muito, e depois ela não tem condições de cumprir. E aí ela cai na vergonha, ela cai no descaso, né? Então a gente tem que aprender, irmãos, a ouvir muito mais do que a gente até falar. E tem que guardar mais o nosso coração. Qual a instrução que Deus tem para mim? Eu estava reparando a vida do apóstolo Pedro, né? Quando você tiver um tempo e estiver lendo os evangelhos, você começa a perceber a vida do Pedro. Enquanto ele foi um homem precipitado, as coisas só deram errado. Por isso que Jesus, lá no finalzinho, né, Jesus fala, Pedro, né, depois de tudo, né, Pedro, quando você se converter, você comunica aos seus, né? Então Jesus estava falando que Pedro era um precipitado. Tudo Pedro queria resolver do jeito dele. Às vezes Jesus nem acabava de falar, Pedro já estava lá falando, tomando a palavra. Quando foram prender Jesus, né, Pedro ali para frente, tirou a espada, foi lá com violência, cortou a orelha do soldado mau. Aí Jesus, não, calma, né? Estava sendo preso, podia estar desesperado. Mas Jesus, não, calma, abaixa, pega a orelhinha do soldado, faz um milagre ali, irmãos. Até na hora de ir para a cruz, Jesus fez milagre. Amém? Pegou a orelha do mal. Foi o primeiro implante que foi feito. Não, na verdade não foi implante, reimplante. Ele pegou a orelha do soldado, colou no lugar. E Pedro lá com a espada na mão, Jesus, eu cortei a orelha dele à toa. Jesus, Pedro, não é com violência. Desde os tempos se faz violência com o reino de Deus. Então isso aqui fica para nós uma direção nem sempre, não. Aliás, nunca, né? A gente vai resolver as coisas com violência. E se tentar resolver com violência, a gente vai gerar o quê? Mais violência. A palavra branda, ela desvia até o quê? O furor. Tá uma briga dentro de casa, não levanta a voz, não. Às vezes é melhor você sair de circulação. Eu lembro de um pastor que eu tinha, eu trabalhei com ele há alguns anos, a mulher dele era muito nervosa, mas muito nervosa mesmo, com qualquer coisa. Quantas vezes ela ficou nervosa comigo também, né? Na época eu era auxiliar. E aí ela era uma pessoa muito nervosa. E quando ela ficava nervosa com o pastor colocava a mão no bolso e saía assobiando. Aí ela ficava mais nervosa, porque ela queria bater pouco, ela queria discutir. Mas quando não quer dois, não briga. Aí ele ia lá para a rua, andava, às vezes trancava no banheiro, dependendo da hora da noite. Aí quando ela acalmava, ele voltava e eles conversavam. Mas se for tentar resolver as coisas quando o sangue está quente, irmãos, não dá certo. Se for tentar resolver as coisas na pressa, não dá certo. É igual quem tem carro sabe disso que eu estou falando. Às vezes o carro está dando problema ali, está dando problema ali, você chega lá no mecânico e fala com ele, ó, mexe nisso aqui logo que eu tenho pressa. O mecânico vai meter a mão lá para mexer? Não. Primeira coisa que ele vai fazer, esperar o motor do carro esfriar. Aí a sua pressa não adianta nada, vai ter que esperar. Então, não, tem que esfriar, tem que ir mais devagar. Nós vivemos numa geração muito acelerada. Tem que ver o que Deus tem para falar. Porque é impossível, irmãos, a pessoa sair de casa, né, eu brinco num tempo desse, chegar aqui e Deus não tem nada para falar com ela. Claro que tem. Mas às vezes nós estamos inclinados mais a falar, mais, né, a nos precipitar, a mais a tentar realizar o projeto no lugar de Deus, do que deixar Deus falar e mostrar, olha, esse projeto vai ser feito assim, 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 vai demorar um pouquinho. Mas quando acabar o resultado vai ser perfeito, não vai ter defeito algum. Mas Jesus, não deu pressa, que fulano se converta logo. Mas às vezes não, na pressa, talvez a pessoa não se converte, ela se convence. E aí, em vez dela estar convertida, ela está convencida.
Quando aquele convencimento acabar, ela volta para o mundo pior do que era antes. Já viu cada caso assim? De que a pessoa veio para a igreja, naquele convencimento, deu algum tempo, a pessoa voltou e voltou pior do que antes. Até coisa que ela não fazia antes de vir para a igreja, ela começou a fazer. Começou a se drogar, prostituir, beber. Talvez nem isso ela fazia antes. Então a gente tem que tomar cuidado com as precipitações, porque o finalzinho aí do versículo 1 diz: pois não sabem que fazem o quê? Fazem mal. Então a gente tem que ir devagar. Senhor, talvez eu fui muito precipitado em alguma coisa na minha vida. A gente tem que reconhecer, irmãos. Tem que reconhecer. A gente foi precipitado às vezes numa decisão, a gente foi precipitado às vezes numa palavra, né? A gente foi precipitado às vezes numa oração, no exigir de alguém, né? Talvez não era o tempo ainda. Jesus foi colher fruto de uma figueira lá, mas não era o tempo de figo. O que aconteceu com a figueira? Se secou. Então, quando não é o tempo certo das coisas, o resultado não sai como esperado. Olha o versículo 2. Não te precipites, se precipitar, se adiantar, né? Afobado. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, né? Ou seja, incline-se ao ouvir o arquiteto. Eu lembro que em época de escola, quando a gente está começando, criança é muito bagunceiro, né? Criança, quando chega a primeira vez na escola, parece que é bicho, né? Uma gritaria e uma algazarra, por quê? Porque aquilo ali é novidade para a criança. Ela não está tudo na escola. Então, ela vê aquela escola, vê todo mundo, aí a professora tem que puxar o freio, né? Passar o zíper na boca, vamos ouvir a música do mosquitinho. Para ouvir tem que fazer silêncio. Aí as crianças todas bobinhas, vamos ouvir o mosquitinho. Aí ela para. Nossa, pastor, nós só está falando coisa aí, de coisa infantil, mas eu já sou um adulto. Mas às vezes as lições são infantis. Elas são precipitadas. Então a gente tem que guardar aqui, o coração e a boca. Em época de escola a gente escuta o quê? Você tem 2 orelhas e uma boca. Ouça mais, fale menos. E quando isso aqui estiver funcionando, isso aqui tem que estar parado. É uma coisa séria. Ele diz aqui, guarda o teu coração, né? Versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse. Fica calmo a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está onde? Nos céus. E tu estás sobre a terra. O que isso quer dizer? Que quem tem o controle é Deus. Então espera o arquiteto falar. Mas eu acho que se der uma mudança aqui nesse projeto, se colocar essa pia aqui no lugar, mas quando o projeto foi feito, para que não dê problema futuramente. Talvez não é como você pense, mas é como você precisa. Estava meditando na história de Jacó, irmãos. Tudo bem que Jacó amava muito Raquel, né? Mas quando Labão passou a perna no Jacó e deu a filha mais velha, a Lia, não era que o Jacó queria. Você conhece a história, né? O Labão lá do sogro dele passou a perna nele e deu a filha mais velha. Aí Jacó trabalha mais 7 anos pela Raquel, que era o que ele queria. Mas as 12 tribos de Israel vieram de Lia. De Lia, de Bila, né, das outras concubinas de Jacó, mas não vieram. Só veio uma tribo, né, de Raquel, que foi de Benjamim. José não entrou na seção de tribos, porém os filhos Manassés e Efraim entraram. Mas a Lia não era o que Jacó queria, mas era o que ele precisava. A maior linhagem da casa de Jacó veio de Lia. E talvez, irmãos, Deus está te dando, e talvez não o que você quer com os olhos humanos, mas o que realmente sua casa precisa. Às vezes é uma palavra
Talvez não é a que você queira ouvir, mas talvez é a que você precisa. Eu fiquei meditando muito. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e Deus não dá. A gente fica igual criança mimada, né? Mas aí Deus vai dar outra coisa no lugar. Aí a gente pensa, mas não é isso que eu queria. Mas era o que a gente precisava. Então a gente tem que meditar muito nisso, né? Então, no final do versículo 2 diz aí, pois Deus está nos céus, né? E tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas o quê? As tuas palavras. Aí, irmãos, a pessoa precipitada, ela promete mundos e fundos. E aí, quando ela não está na direção do projeto certo, ela vai começar a dar errado na vida. Aí, quando ela começa a dar errado na vida, ela vai acumulando para ela dias de vergonha, porque ela prometeu que ia acontecer e não aconteceu nada. Ela tomou a frente da direção segura que Deus tinha para ela. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, né, eu expliquei isso aqui alguns meses atrás. Voto não é só o financeiro, tá? Voto é qualquer comprometimento que você faça com Deus. Um dos maiores votos que a gente fez foi no dia do batismo. Quando nós, diante das pessoas que estavam ali quando fomos batizados, nós prometemos seguir Jesus até o fim. Tem muita gente que quebra esse voto, desvia da presença de Deus, né? Tem gente que quebra o voto do matrimônio, tem gente que quebra o voto da sociedade. Então, voto é um compromisso, tá? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todos, e o que votar, paga. Por quê, irmãos? Porque quando a gente, na direção certa, a gente faz uma aliança com Deus, Deus honra essa aliança. Quando Deus apareceu para Abrão, lá em Gênesis 12, não precisa ver sua Bíblia, só comentando aqui. Quando Deus aparece para Abraão lá em Gênesis 12 e fala para ele que ele ia ser pai de nações, que ele ia ser uma bênção, que Deus ia guardar ele, quando Abraão aceitou essa aliança, Deus começou a honrar o quê? O pacto que tinha feito com Abraão. Tanto é que anos mais tarde, quando Abraão já tinha morrido e ele levantou-se em Isaac já estava indo lá para o Egito para pedir ajuda do inimigo. Deus apareceu para ele no meio do caminho e falou: olha, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não vai pedir ajuda do inimigo, não. Eu sou Deus suficiente na sua vida. Fica onde você está. Olha que coisa linda. Aí, quando Isaac morreu, Deus aparece para Jacó, que era filho de Isaac, neto de Abraão, lá no deserto. Olha que coisa linda. E Deus depois aparece a José, né? O mesmo José que foi preso, vendido pelos irmãos. Aí você conhece a história toda. Olha que coisa bonita. Deus honrou o que havia prometido. Deus prometeu para o Davi, né, que ia ser com a descendência dele. Quando Davi morreu, Deus foi com Salomão, depois foi com o filho, né? E sucessivamente. Jesus é da linhagem de Davi. Nunca vai faltar um descendente no trono. Então Deus honra muito, irmãos, o voto, o compromisso. Então vamos adiantar aí. 5. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Por isso que você tem que ir devagar, irmãos. Ver se realmente é aquilo que você quer fazer. Se você se comprometer com Deus de fazer uma madrugada de oração, faça a madrugada de oração. Ah, pastor, mas naquela noite que eu mais estava com sono. Mas foi você que prometeu. E naquilo que você sacrifica e faz, Deus honra. Deus honra. Olha o voto que Ana fez. Ana não podia ter filhos. E aí Deus fala ao coração dela, ela chega no templo, ali ora, né? Até o sacerdote brigou com ela. Está bêbada, mulher, na casa de Deus. Ela não estou bêbada não, estou com a alma amargurada. E Deus responde à aflição dela, dando Samuel como filho. Você sabe quanto tempo que Samuel ficou com Ana? 3 aninhos só.
Assim que ela desmamou Samuel, ela levou ele lá na escadaria do templo, entregou na mão do profeta Eli, para Eli criar um menino lá no templo. Mas ela não podia falar, né? Ô Jesus, né? Ô Senhor, meu único filho, meu nenenzinho, meu Samuelzinho. Ah, o Senhor deixou eu ficar com ele mais um tempo? Não, mas ela honrou. Ela não, Senhor, eu prometi te dar. Deus pediu? Não. Mas no fato que ela prometeu, honrou a aliança dela com Deus, o que Deus fez com Samuel? Tornou ele o maior profeta de todos os tempos. Tornou ele juiz de Israel. Um homem super respeitável. Um homem que dirigia uma nação representando o próprio Deus. Olha que coisa linda. O voto que você faz com Deus, meu irmão, abençoa a sua família. Amém? É aquele propósito de oração que nós estamos fazendo aqui. É um voto, irmão. Sabia disso? Nós estamos aqui, ó, votando diante de Deus. Como? Fazendo um compromisso de orar pela nossa casa. É como eu falo, né? Tá frio, a gente podia estar quentinho de estar na coberta. Deus ouviria as nossas orações lá? Com certeza. Mas nós estamos nos sacrificando para Deus. Isso tem galardão. Isso tem resultado. Amém? Samuel foi o homem de Deus. 6. Não consintas que a tua boca faça pecado à carne, e nem diga diante do anjo que foi ele. Ela podia ter chegado lá para o profeta aqui e falar: naquele dia eu estava muito emotiva, muito emocionada, aí eu acabei prometendo o menino, mas eu quero o menino de volta. Ela até poderia fazer isso, mas talvez Samuel não fosse levantado por Deus como foi. Só que Deus é tão justo, irmãos. Deus é tão grande, Deus é tão bonito, que Ele deu mais 5 filhos para ela depois, só para honrar aquele voto, aquele compromisso que ela fez. Então Ana não ficou sem filhos, pelo contrário, Deus deu mais para ela ainda do que ela imaginava. É o que Deus faz com a gente. Agora pode parecer que a batalha está dura para você, pode parecer que não está acontecendo nada. Pastor, parece que a oração não está nem sendo ouvida. Está sim, irmãos. Deixa o diabo te enganar, não. É só acertar nos detalhes. Você está no caminho certo. Aliás, estamos no caminho certo. É só os detalhezinhos. É só a gente parar de ficar querer entrar no lugar do arquiteto e assumir o nosso lugar de cliente. Se contratamos, temos que confiar no profissional. Amém? Então hoje se coloca no lugar certo de Deus. E deixa o arquiteto Senhor, Deus Criador de todas as coisas, né? Deixa Ele tomar o rumo do projeto. Não vai ser como, Jesus? Vamos executar esse projeto junto. Aí Deus vai te dar palavras de sabedoria, Deus vai te dar calma, Deus vai te dar uma paz, uma leveza. E aí aqui, ó, terminando o versículo 6. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, você quer que a obra das tuas mãos dê certo? Vai com calma. Amém? A obra das tuas mãos é tudo que você faz. Seu trabalho secular, a obra que você faz dentro da sua casa, a obra espiritual, que é a oração, é a campanha, é o voto. Deus tem um desejo de abençoar toda a obra das tuas mãos, porque é promessa dele. Pastor, é promessa? É. Deuteronômio 28 diz isso, que ele abençoaria a obra dos nossos mãos. Então, você quer que Deus te abençoe? Vai devagar. Só 5 mestres. Deixa o mestre de obras trabalhar. Não, mas eu tenho um pouquinho de noção. A gente sempre tem, né? Mas nunca dá certo o que a gente faz, já reparou? Na hora parece até que deu resultado. Lá na frente o cano estoura, dá um prejuízo, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Vou pregar um prego na parede, coisa simples. Mas se tem um projeto, vai saber que naquela parede está passando um cano. Aí estoura um cano daquele, vai ter que colocar a parede todinha para consertar o cano. E aliás, às vezes nem dá para consertar o cano, tem que comprar outro cano,
Aí se danifica muito, tem que trocar a internação de lugar. Irmão, é só transtorno. Só transtorno. É melhor você pagar um preço um pouquinho mais caro, né? E fazer a coisa certa do que ficar esse negócio remediando. A pessoa só não tem prejuízo. Paga o preço na oração. Hoje está pagando o preço, né? O preço de estar confortável lá na sua casa, está pagando esse preço. Para estar buscando a Deus, mas vai valer a pena. Amém? Nós vamos pular aqui para o versículo 18. Aí, irmãos, desfrutar a cada dia. Viva um projeto, irmãos. Veja um projeto levantando a cada dia, lajota por lajota, viga por viga. Olha o versículo 18. Eis aqui o que eu vi: uma boa e bela coisa. Comer, beber, se alegrar cada um do bem do seu trabalho. Trabalho aqui é o secular e é o trabalho espiritual que a gente faz através das orações, dos propósitos, das campanhas, dos jejuns. Amém? Então você vai comer, beber, se alegrar no bem de todo o seu trabalho. Ou seja, o Senhor diz que você vai desfrutar de tudo que suas mãos produzem. Olha que coisa linda. Em que trabalhou debaixo do sol. Isso quer dizer o quê? Momentos difíceis que a gente passa. Por isso que Deus fala que o sol não nos molestaria de dia e nem a lua de noite. Porque tem trabalho, mas que é difícil. Eu até falei na semana passada, né, que eu honro a Deus e glorifico por quem tem que levar um cedinho, às vezes de madrugada, para ganhar um pão de cada dia. Porque não é fácil, irmãos. Enfrentar chuva, enfrentar frio, às vezes enfrentar um patrão duro, né? Ah, pastor, mas é para ganhar uma merreca, às vezes não vale a pena. Não chama de merreca que está entrando, não, irmãos. Agradeça a Deus. Senhor, o Senhor pode me colocar sobre muito. Eu vou ser fiel aqui, ó, a esse patrão, a esse salário pequeno. Vou ser fiel à minha casa, vou levantar a hora que eu preciso levantar para trabalhar. E Deus vai te colocar no muito. Mas se você não for fiel no pouco, irmãos, no muito você não chega. E tem muita gente que ainda não compreende isso. Aí ele diz aqui, ó, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porquanto essa é a sua porção. Irmãos, a gente tem que aprender a desfrutar a vida. A vida passa rápido demais. Você sabia que hoje está sendo o primeiro dia do ano mais curto de todas as épocas? Comprovado pela ciência. E hoje, dia 22 e dia, se eu não me engano, dia 5 de agosto, ou 8 de agosto, não lembro, vão ser os dias mais curtos da história. Os dias que a Terra gira muito mais rápido. Você repara que hoje o dia passou assim? Bem mais rápido, você repara nisso? Passou rápido demais. Mas isso Jesus já tinha falado para a gente, que Ele abreviaria os dias, para que a volta dele fosse mais rápida. Então, irmãos, a gente está diante de um tempo que está passando muito rápido. Você já não é mais nenhum jovenzinho, já não é mais um menino de calça curta, né, como diz o antigo. Já não é mais uma menininha de marisquinha, de criancinha. A vida passa rápido. E o que você desfrutou da sua vida? Só cansaço, trabalho, enfado? O que você aproveitou de tudo que Deus te deu? Ah, pastor, eu passei muito tempo preocupado com o projeto. Aí então, Deus. A pessoa fica tão preocupada com algo que é Deus que vai fazer, é Deus que vai mudar a mentalidade de alguém, é Deus que vai mudar o coração de alguém. Você perdeu tanto tempo tentando modificar a situação e as pessoas que a vida passou. E o que você trouxe com isso? Aborrecimento, enfado, desistência, tristeza. A gente tem que aprender a desfrutar, irmãos, da nossa vida. Cada dia que Deus está nos dando. Vamos desfrutar na presença de Deus. Amém? Senhor, eu não posso recuperar os anos perdidos.
mas os anos futuros podem ser abençoados. Eu vou estar aqui orando, Senhor, para que o Senhor alcance a minha família. Vou estar aqui orando para que o Senhor alcance o coração do meu filho, o coração da esposa, do esposo. Essa é só a nossa parte, irmão. Mas quem faz a obra é Deus. Amém? Então ele diz no 19: e quanto ao homem, a quem Deus deu, é Deus que dá as coisas, amém? E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e se alegrar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus te deu um presente para você desfrutar. Uma parte do seu salário não é só para viver pagando conta. É para você ter um dia de lazer para você, para sua família. As contas sempre vão estar lá. Desde que o mundo é mundo, desde a queda de Adão e Eva, existe conta. É uma tristeza, né? As contas sempre vão estar lá. Mas as pessoas nem sempre vão estar. Você nem sempre vai estar. Amém? Então desfrute. Vai devagar. Tenta apressar as coisas, não. Ame aquela pessoa da sua família e ore a Deus todo dia. Se eu transformo ela, não tenta você transformar. Porque a tentativa é frustrada. Não tenta mudar as coisas do seu trabalho, não. Apresenta o trabalho para Deus. E Deus pode mudar. Amém? Encerrando aí no versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Isso aqui que Deus me chamou a atenção hoje, né? Porque tem gente que só lembra da tragédia, só lembra de coisa ruim, só lembra do cansaço, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, que quando a gente aprender a desfrutar, aprender a confiar no arquiteto, aprender a se inclinar o ouvido, ouvir mais, fazer as coisas no tempo certo, começar a desfrutar do que a gente tem, do que a gente pode conquistar diante do Senhor, a gente nem vai lembrar muito dos dias de sofrimento. Nem vai lembrar muito. Você lembra que aconteceu, mas você não lembra da dor mais como aconteceu. Né? Já passou. Quem teve filho de parto normal sabe. Né? Na hora foi uma dor, eu não sei nem contar, porque eu não passei por isso. Eu tive essa fé. Ele disse que é uma dor que parece que vai morrer. Passou uns instantes, quando viu o bebê, chorou, alimentou, o bebê sorriu, a dor acabou, esqueceu. Aí passa 20, 30 anos, né? Vem aquele lá, aquele bebezinho com um molecote grande, já casado, com um monte de filho. Aí você lembra que um dia você passou pela dor, mas você não lembra da dor, não é verdade? Quem já se machucou na infância sabe. A pastora é cheia de cicatriz, mas a pastora não era fácil, não. Criada no interior, eu subinhava, eu dava cavalo. Não era uma pessoa fácil, não. E aí eu tenho um monte de cicatriz, irmão, porque maquiagem cobre. Mas eu tenho um risco aqui, ó, olha aqui pra mim, daqui até aqui, um arame que passou, arrancou meu olho fora, né? Eu lembro que eu caí, lembro do arranhão, lembro do bullying que eu sofri na escola por causa do arranhão na testa. Virou Frankenstein, não sei o quê. Mas eu não lembro mais da dor. Eu lembro que aconteceu, mas a dor ficou lá atrás. Hoje eu resto só a cicatriz, que é uma lembrança de que eu passei por aquilo e venci. Aquilo não me paralisou. Tem cicatriz no joelho, na perna, no lugar que eu caí. Ninguém vai embora. Cicatriz de cirurgia, né? Estava contando meu testemunho de vida lá no Cobreiro, segunda-feira. A dor estava chorando junto. Não sei, irmão, de onde que Deus me levantou da morte, da UTI. Não era para me sair dali, não. Aí eu falei com ela, não era para me sair, não. A médica foi e falou que eu forjei o exame para sair. Que o exame no dia anterior estava todo comprometido, e no outro dia que eu declarei que eu ia para casa, meu exame limpo, eu ia ficar mais um mês na UTI. Eu falei que 3 dias eu estava em casa, 3 dias eu estava em casa, para a glória de Deus. Não aceitei aquilo, não. Chamei Deus, falei, Senhor, o Senhor é o dono da vida. Se o Senhor não me tirar daqui, não sair daqui, não me saco preto.
Então, irmãos, a gente tem que aprender a desfrutar da vida passa muito rápido. E aqui ele está dizendo, porque não se lembrará muito nos dias da sua vida, portanto, Deus lhe responde o quê? Na alegria do seu coração. Não se desesperar com as preocupações, irmãos, e aprender a se alegrar com o Deus que você tem, com a palavra que você recebe, aprender a se contentar com sua família. Quando você aprender a amar sua família, mesmo com os defeitos que ela tem, aqueles defeitos vão começar a sair, você vai perceber que elas têm qualidades também. Porque a gente foca só no que é ruim, não é verdade? A gente tem que aprender a desfrutar das coisas boas. E aí, quando o nosso coração aprender a se alegrar, aí Deus vai respondendo as nossas orações. Amém? Só te digo uma coisa: confie no arquiteto. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar agora. Vamos buscar o Senhor. Vamos colocar a nossa família na mão de Deus. Amém? A minha família está nas mãos de Deus. Creia nisso. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha família está nas mãos de Deus. Vai lembrando de cada rosto, de cada pessoa ali. A minha família está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha família está nas mãos de Deus. Estenda suas mãos agora e declare: está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Eu creio que está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Senhor, nós temos que aprender a colocar o freio nas coisas. Temos que aprender a andar um pouco mais desacelerados, meu Deus. Não tomar a frente das situações, mas confiar que o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, e o Senhor é capaz de alcançar lugares que, meu Deus, nem se tentássemos, seríamos capazes de alcançar. E é por isso que existe essa ligação bonita entre nós e o Senhor, conquistada por Jesus Cristo, para que através da fé na Tua palavra, a gente confie que o Senhor, que é Criador de todas as coisas, pode criar uma condição favorável para que essa pessoa possa desfrutar de toda a obra das mãos dela. Ela não precisa se apressar para ficar fazendo votos, compromissos, mas sim, ela deve fazer, mas fazer de forma consciente. Quando ela sentir o propósito, aí Deus fruto. Ela não vai fazer desesperada porque ela está perdendo alguém, porque ela está perdendo em uma área da vida dela. Não, ela vai fazer porque ela sentiu de Deus. E aquilo ali vai aproximar ela mais do Senhor, para ela confiar que o Senhor é construtor de todas as coisas. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, meu Deus, em vão vigia sentimentos. Inútil vai ser levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores. Vai ser inútil todas essas coisas se nós não confiarmos em Ti. Porque a palavra conclui dizendo que o Senhor dá sono aos seus.
Ou seja, o sono é um descanso. É um momento que a gente refaz, repõe as energias. Tem gente, meu Deus, que só está tentando trabalhar, tentando sobreviver, e ela não está desfrutando de nada que o Senhor colocou na face da terra. Ah, meu Deus, isso me lembra a tua palavra, que diz que se quiserdes, pois eu tenho que querer. Ela tem que querer. Se quiserdes me ouvirdes, ela tem que se inclinar a ouvir mais, a ver a direção que o Senhor tem para dar, a sabedoria para lidar com aquela pessoa difícil, naquele ambiente tóxico. Ah, se quiser, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero a minha família nova, me ouvir, Senhor, eu quero a instrução que o Senhor tem para mim. O Senhor declara: comereis o melhor desta terra. Senhor, mas tem gente que está comendo pão que o diabo está nascendo. Tem gente com sofrimento tenebroso, meu Deus, porque ainda não entendeu que precisa cooperar com Ele, que precisa se inclinar mais ouvido, que precisa guardar mais o coração, sempre tentando de um meio de outro resolver as situações que Deus está dizendo: ei, deixa eu cuidar das coisas. Agindo eu, ninguém pode impedir. Eu que faço, eu que formo, eu que estabeleço. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Quando estamos na mão do Senhor, nem o diabo pode nos tirar de lá. Quando você consagra o teu trabalho, a tua fonte de renda nas mãos do Senhor, o diabo pode até tentar tocar, mas ele não consegue. Você consagra a sua família, Senhor, cuida deles, cuida, Senhor, que eles um dia cansam da presença, e tenham um coração aberto para as coisas do Senhor. E no dia que você for para a glória, meu irmão, eles vão ficar, mas eles vão poder contar com a aliança que Deus fez contigo hoje. Isso é coisa importante. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para nos alinharmos, para Deus abrirmos o coração e o Senhor nos mostrar onde estamos nos adiantando. Jó declarou: se ele olhar para trás, o Senhor não está ali mais. Se ele se adiantar, ele não vê o Senhor. Meu irmão, quando a gente se adianta em tomar decisões, a gente não consegue ver Deus ali. No passado ele já não está mesmo. Nós temos que ir devagar, desfrutar dia após dia. Isso é um dom. E um dom, diz a palavra do Senhor, que é um presente enviado direto do próprio Deus. Deus está te dando essa oportunidade de você desfrutar cada dia. Deus está te dando a oportunidade de você colocar a sua família no altar com sabedoria, não jogar. Assim, eu tomo conta. Não é assim. Deus está lhe dando capacidade de você se alegrar com o fruto das tuas mãos, do teu trabalho. Você trabalha, meu irmão, é para ter dias de bênçãos também. Coloque isso na balança. E a gente trabalha e não alcança nada. Vai devagar, um dia de cada vez, sem estresse, sem interrupção. Se naquele dia uma mágoa vier, Senhor, eu não quero dormir com essa mágoa no meu coração. Senhor, eu não quero dormir com esse cansaço, me renova agora. E você tem um Deus maravilhoso. Você tem um Deus maravilhoso para te ajudar nos dias que você precisa cavar a rocha para edificar a sua casa. Você tem um Deus maravilhoso, mesmo num sol escaldante, como fez com o profeta Jonas, pode levantar aí uma planta para que o sol não queime você. Ele pode te dar sombra, meu irmão. Por isso que a palavra diz: a sombra do onipotente descansará. Tem dias que são ruins, eu sei.
Tem dia que o coração está rasgado, eu sei. Tem dia que parece que nada acontece, nada se move, está tudo travado, as coisas estão se amarrando, se colando, mas calma. Começo de obra é assim mesmo. Parece que não vai sair uma construção dali. É muito duro que se tira, é muito lugar que se cava. É muito fio, muita amarração, muita ferragem. Mas aí quando você começa a confiar no projeto, quando você começa a confiar no construtor, aí você começa a ver as paredes se erguendo, o teto sendo colocado. Depois vem a parte que para muitos é a mais difícil, é o acabamento. Pastor, é a parte mais cara de uma construção, é o acabamento. Mas depois que fica pronto, vale a pena. Vale a pena. Talvez você não está na fase de construção mais da sua família, está na fase do acabamento. Está te consumindo, cara, mas vai valer a pena. Só não há não, Senhor, e Ele não avança. Só não deixe os teus propósitos se guiarem. Se inclina mais por mim. Senhor, tem uma direção segura para nós. Se quisermos, ouvirmos, nós vamos comer com toda certeza o nosso Senhor. O Senhor vai nos responder com alegria e força. Não vamos lembrar dos dias trabalhosos, porque o Senhor enche o nosso coração de vida. Essa é a minha oração para você. Para você ter forças, para você ter ânimo, para você lutar pela sua casa. Não sabe do seu bem, não sabe toda a sua vida, não sabe tudo que você tem, não sabe a tua família, não sabe os seus sonhos e planos, e eles serão bem-sucedidos e estabelecidos. E assim, meu Deus, renova a força do teu povo, renova o entendimento da tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você crê? Aplaude bem forte. Para a glória de Deus. Amém? Aleluia.